Boa noite a todos. Um prazer recebê-los mais uma vez aqui para a nossa reunião semanal, tentando aproveitar aí a pandemia e aprender com ela. Hoje nós temos o prazer de receber os nossos amigos do interior de São Paulo. Nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui Antonineiras Falcão. O Falcão é de Campinas, é conhecido de vários de vocês. E também nosso amigo Marco Vinícius Oliveira, que é de Araçatuba, e que tem ambos uma grande experiência com pacientes Covid. Infelizmente, por conta do interior de São Paulo ter sido assolado por essa pandemia, como várias regiões do país. E nós aí, ao longo desse ano, tivemos que conviver com uma doença que tem peculiaridade de ser uma doença multissistêmica, que, a despeito de acometer predominantemente o pulmão, ela acomete diretamente diferentes órgãos, e também acomete secundariamente pela liberação de mediadores inflamatórios. E quando a gente fala de complicações neurológicas, nós temos ainda vários outros fatores que levam a isso: risco de fenômeno tromboembólico, risco de sangramento, uso prolongado de sedativos, bloqueadores neuromuscular, enfim. Isso tudo aí cria uma miríade de situações que favorecem para que as complicações neurológicas estejam no nosso radar como problemas do nosso dia a dia. E o Falcão e o Marcos são duas pessoas que são experts aí no assunto e que tenho certeza vão poder nos ajudar bastante a entender um pouquinho melhor do que isso. Fizemos uma dinâmica aí em que o Marcos vai fazer uma apresentação e depois o Falcão vai coordenar aí a nossa moderação. É isso aí, Falcão? Algum Perfeito. comentário antes da gente passar aí para o Marcos? Sim, eu gostaria de passar essa mensagem que quando a gente montou um grupo desde março e terminou há uma semana atrás de Covid interior São Paulo, nesse momento uma das discussões foi exatamente a encefalopatia no Covid. Foi quando eu tive a grata surpresa de conhecer o Marcos. Ele, além de neurologista e está se preparando para prestar prova de título de medicina intensiva, como eu fiz. Ele fez neurologia na USP em Ribeirão, como eu. Depois eu fui fazer, eu tenho a prova de título de medicina intensiva. Ele está nesse caminho. E encontrei nessa discussão o Marcos com uma experiência boa na avaliação do paciente com encefalopatia. E, para minha surpresa, ele está envolvido num trabalho de pesquisa clínica em encefalopatia. Então, eu achei bastante apropriado, pela experiência e por estar envolvido nessa pesquisa clínica, que ele capitaneasse a aula hoje de complicações neurológicas do paciente com Covid. Por favor, Marcos. Caio, boa noite. Pode compartilhar, Caio? Obrigado, Marcos. Pode compartilhar. Certo. Vamos lá. Conseguem ver os slides? Já está certinho, apareceu. Perfeito. Maravilha. Pessoal, então, agradeço, né, Dr. Falcão, Dr. Everlon, pela oportunidade, né? Espero contribuir um pouquinho mais com esse processo de entendimento, né, das manifestações neurológicas do COVID, né? Nós sabemos, como o Dr. Everlon comentou, é uma doença multissistêmica e cuja ação sobre o sistema nervoso central e periférico é bastante prevalente, né? E cujos mecanismos estão sendo desvendados ao longo do tempo. Eu me lembro que no começo da pandemia, numa conversa com um ex-veterano lá de Ribeirão, neurologista, ele falou: a Covid é doença para a ciência para mais de 100 anos. Né? Eu acho que a gente ainda está engateando para entender boa parte dos mecanismos, mas já avançamos bastante em pouco tempo pela necessidade.
Então, nós vamos abordar as complicações neurológicas do COVID, dando uma ênfase para as complicações dos pacientes graves, né? Vamos falar um pouquinho de AVC, nós vamos falar um pouco de Guillain-Barré, vamos dar uma ênfase um pouquinho maior na encefalopatia, que é a área de trabalho nosso, de pesquisa aí nesse último ano, né? Falar de uma maneira geral e falar um pouquinho do que a gente tem tentado avançar para contribuir aí com a melhora do tratamento dos nossos pacientes e do prognóstico. Então, gostaria de começar falando de uma maneira geral, né, sobre essas complicações neurológicas nos pacientes com COVID, citando uma revisão sistemática do ano passado, publicada no Arquivo de Neuropsiquiatria, pelos colegas da Academia Brasileira de Neurologia, e que elencou, né, as principais manifestações neurológicas descritas na literatura até aquele momento, né, maio de 2020, então, obtendo aí, né, uma avaliação de frequência, por exemplo, de doença cerebrovascular, chegando até 5,7% dos pacientes, né, encefalopatia, 9%, síndrome de Guillain-Barré, raramente relatada, e sintomas também mais leves, não críticos, aí, como anosmia, ageusia, chegando até 88% dos pacientes, mialgia até 54%, cefaleia 34%. Né? De modo geral, com o tempo, de maio de 2020 para cá, muito se evoluiu, né, no entendimento dessas prevalências, desses mecanismos, né, e a gente vai começar a conversar, então, das patologias mais graves associadas ao COVID, patologias neurológicas mais graves. Bom, começando pelo acidente vascular cerebral, eu peguei aqui um artigo de revisão sistemática e meta-análise, publicada no Jornal Internacional de AVC, agora em 2021, e de maneira bastante interessante, essa revisão avaliou mais de 61 estudos, mais de 1.500 pacientes, casos de AVC, né? E, a partir daí, avaliou algumas características dos pacientes com COVID que desenvolviam AVC, comparando com aqueles que não desenvolviam. Foi possível comparar características do AVC em pacientes COVID com não COVID nessa revisão sistemática, e alguns achados muito interessantes aí para a gente poder comentar. Em relação, por exemplo, à questão dos pacientes com COVID, né, comparando os que tiveram AVC com os que não tiveram AVC, foi observado que os pacientes que desenvolviam AVC, tinham COVID e desenvolviam AVC, tinham idade maior, né, do que o grupo que não teve AVC, teve uma maior incidência, maior prevalência de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana pregressa, e também o paciente que tinha uma infecção pelo COVID mais severa também tinha um risco maior, né? Então, na tabela nós podemos ver, por exemplo, o paciente com COVID e com hipertensão chegava a ter 7 vezes, em média, 7 vezes mais risco de desenvolver AVC do que quem não tinha hipertensão. O que tinha diabetes, 5 vezes mais, doença arterial coronariana previamente diagnosticada 3 vezes mais, e o paciente que desenvolvia a forma grave da doença tinha 5 vezes mais chance de ter AVC do que aquele paciente com COVID que desenvolvia as formas mais brandas da doença, né? Quando esse estudo comparou, né, as características do AVC no grupo de pacientes com COVID versus não COVID, foi observado um maior comprometimento de grandes vasos no grupo de COVID, uma mortalidade 5 vezes maior no paciente com AVC e COVID do que não COVID. Né? Então, nós vemos aí na tabela, né, que a oclusão de grandes vasos ocorreu 2,73 vezes mais do que no COVID do que nos não COVID, são AVCs potencialmente mais graves, né? Quanto à terapia trombolítica, né, quanto à terapia realizada trombolítica intravenosa ou endovascular, a priori não houve uma diferença significativa entre o grupo COVID e não COVID. Então, de um modo geral, a presença do COVID não modificou a estratégia terapêutica de acordo com essa revisão sistemática desse ano publicada. Continuando um pouquinho mais sobre essa revisão, alguns dados interessantes é que a incidência, né, de AVC nessa revisão foi de 1,4%. Os estudos, né, nesses 61 estudos, a incidência de AVC no paciente com COVID variou de 0,4% a 8,1%, em torno de 1,4%, né, na análise geral de todos os eventos, comparando todos os estudos. Em 84% das vezes, os sintomas respiratórios antecediam AVC.
né? Então, em 84% das vezes, o paciente iniciava um quadro respiratório habitual do COVID e depois desenvolvia um acidente vascular cerebral. Em média, o acidente vascular cerebral acontecia depois de 8 dias após o início dos sintomas respiratórios. Então, uma complicação relativamente aguda aí no começo da segunda semana aí do início dos sintomas respiratórios foi o momento predominante do surgimento. O maior comprometimento de grandes vasos, né, e de múltiplos territórios também foi observado nesse grupo de pacientes. Em termos de NIH, na admissão da escala, né, de AVC do NIH, na admissão, nós tivemos um valor médio de 15, né, nesses pacientes com COVID, um AVC geralmente de grande extensão, né, sugerindo síndrome de circulação anterior total, oclusão realmente proximal de grandes vasos, né. O comprometimento do nível de consciência na admissão ocorreu em torno de 26% dos casos pacientes com COVID, né. Quanto a variáveis radiológicas desses pacientes, 81% desenvolveu AVC de circulação anterior, 42%, em torno disso, múltiplos infartos, né, já na admissão, e a oclusão proximal, como a gente comentou, e já previsto pelo NIH, em 79% dos pacientes, né. Novamente, aqui informações também na tabela sobre o tipo de tratamento na fase aguda do AVC, e nós tivemos que 19% de todos eles foram submetidos a trombólise endovenosa, 25,9% a tratamento endovascular com trombectomia, e dos que foram para trombectomia, houve 87% de recanalização em relação a todos os casos submetidos, né? Então, demonstrando que não houve uma diferença significativa ao manejo, em relação ao manejo aos pacientes não COVID quanto à terapia aguda. Caminhando um pouquinho mais na revisão, de todos os quadros de acidente vascular cerebral, 87% foram AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico, né? 0,1% ataque isquêmico transitório, 11,6% foi a prevalência e a ocorrência do AVC hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa, intracerebral, e trombose venosa cerebral, só 0,5% dos quadros. Quanto à etiologia do AVC isquêmico, a etiologia cardioembólica ocorreu em 21,9% dos casos, né? Entre aquelas etiologias identificadas, então, a etiologia cardioembólica foi a mais frequente, a gente vai explicar logo mais, um pouquinho mais dessa fisiopatologia. A aterosclerose de grandes vasos que pudessem ter sofrido uma ruptura, uma estabilização de placa pelo processo inflamatório sistêmico, gerando AVC, ocorreu em 10,6% das vezes, dos casos, né? Doença de pequenos vasos como etiologia foi observada em apenas 3,3%, e predominantemente os AVCs foram classificados do ponto de vista etiológico como criptogênicos, né? 44,7% dos casos. E aí entra um dado interessante. A revisão cita alguns estudos que avaliaram etiologias não habituais de AVC nos pacientes com COVID, né? E 17% de pacientes, em alguma dessas séries que avaliaram outras etiologias não habituais, observaram positividade para anticorpos antifosfolípides, anticardiolipina, anti-beta-2-lipoproteína 1, por exemplo. E em 26,8% dos pacientes com essa etiologia presumivelmente criptogênica, em algumas séries, tinha presença de anticoagulante lúpico, né? Isso é muito importante para a gente, né? Eu acho que é um alerta para a gente poder investigar realmente se existe a síndrome do anticorpo antifosfolípide associada a esses eventos vasculares isquêmicos, né? Nós sabemos, fazendo um paralelo com outros quadros infecciosos, como a sífilis, como HIV, né? Nós sabemos que existe SAF secundária, né? É possível que seja um dos mecanismos aí também relativamente prevalentes no AVC isquêmico no paciente com COVID, e isso tem uma implicação direta terapêutica, né? Então, nós sabemos que hoje em dia que o uso, por exemplo, dos novos anticoagulantes na síndrome do anticorpo fosfolípide não é o ideal, é o velho Marevan nesses contextos. Então, eu acho que é algo importante que a revisão coloca, né, para nos alertar da importância de pesquisar SAF, somente nessas etiologias criptogênicas aí, que na verdade a gente exclui as causas habituais de AVC, para que a gente possa escolher a melhor forma de prevenção secundária desses pacientes. A mortalidade hospitalar,
foi de 31,5%, né, dos pacientes com COVID que tiveram AVC. Do ponto de vista da hemorragia intracerebral, 44% hematoma intraparenquimatoso lobar, 20,4% com localização bilateral e herniação foi vista em 18,5% dos casos. Bom, e qual seria a fisiopatologia do acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico, nos pacientes com COVID? Né? Então, como bem o Ederlon relatou, reforçando novamente, o COVID é uma doença multissistêmica, né? E a partir do momento que existe a entrada, então, do vírus no organismo, existe o início, né, somente a partir daquela segunda semana, de um processo inflamatório sistêmico intenso. Né? Então, esse estado hiperinflamatório, por si só, se associa a um estado de hipercoagulabilidade. Né? E esse estado de hipercoagulabilidade, ele poderia está associado, por exemplo, a um evento tromboembólico, uma trombose venosa de membros inferiores profunda e com deslocamento desse trombo via embolia paradoxal no shunt direita e esquerda poderia levar a um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, um dos primeiros mecanismos citados seria isso, a hipercoagulabilidade, levando a uma TVP, levando a um processo, a um shunt direita e esquerda e um processo de embolia paradoxal, certo? Esse próprio estado hiperinflamatório, ele também pode comprometer a parede do vaso. Então, já tem alguns estudos mostrando, até com imagens interessantes de ressonância, um fenômeno de endotelite nos pacientes com COVID. Né? Então, essa endotelite poderia também contribuir para uma oclusão de vaso e um acidente vascular cerebral, além de poder também fragilizar esse vaso, aumentando o risco de uma ruptura, né, de um vaso intracraniano, levando a um AVC hemorrágico. Lembrar que os pacientes, principalmente os mais graves, estão submetidos, estão vivenciando um processo sistêmico de alto risco de hemorragia, né? Então, nós temos pacientes sépticos com discrasia associada a sepse, plaquetostenia associada a sepse, insuficiência renal, por exemplo, muitas vezes usando anticoagulantes, né? Ou dialisando com necessidade de uso na diálise de anticoagulante. Então, são fatores de risco que se sobrepõem a esses que a gente comentou, do estado hiperinflamatório, da inflamação do endotélio, gerando um aumento do risco da hemorragia. É importante a gente lembrar também que a própria hipóxia, importante que esses pacientes sofrem ao longo da internação, também pode gerar injúria vascular, né? Pode gerar injúria vascular fragilizando o vaso, aumentando o risco de sangramento, como pode gerar injúria vascular nas zonas de transição, os AVCs de watershed, nas zonas de transição de circulação arterial, gerando AVC isquêmico também, tá? Um outro mecanismo é a disfunção miocárdica. Então, processo inflamatório sistêmico, né, levando a uma miocardiopatia metabólica associada a sepse, ou mesmo por uma injúria direta do vírus, uma miocardite, né, ou uma disfunção coronariana associada ao evento, levando a um comprometimento da função miocárdica, e tudo isso aumentando o risco, então, de cardioembolia, né, fenômeno cardioembólicos, podendo gerar, então, o quadro do acidente vascular cerebral isquêmico, né? Bom, nós vamos ter depois, então, espaço para poder discutir um pouquinho mais sobre isso. Eu vou passando, né? No fim, talvez a gente discuta algumas questões, alguns casos, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né? E eu até gostaria de observar, de ouvir a opinião de vocês sobre o assunto também. Nós vamos falar agora um pouquinho de crises epiléticas, né? Como não são só neurologistas que estão participando, pelo contrário, né? Tem muitos intensivistas também, então só relembrar um conceito importante, né? Dentro dessa questão de crises epiléticas, né? Então, crises epiléticas é diferente de epilepsia, né? Então, as crises epilépticas, elas são um curto-circuito, uma atividade neuronal muito intensa, que leva a uma sintomatologia, que leva a um sintoma, geralmente, né? E essa crise epiléptica, ela pode ser provocada ou não provocada. Nós chamamos de não provocada aquela crise epiléptica que acontece por uma tendência intrínseca do cérebro em gerar esse curto-circuito, em gerar um fenômeno clínico, né? E quando eu tenho, então, essas crises não provocadas recorrendo, eu chamo isso de epilepsia. Um outro tipo de crise epiléptica são as crises provocadas. É quando eu tenho uma inflamação sistêmica, eu tenho uma sepse, um distúrbio eletrolítico, eu tenho um AVC agudo, um trauma
craniano recente, que gera uma perturbação dessa fisiologia cerebral, uma atividade neuronal hipersíncrona, essa hiperestabilidade neuronal que gera a crise, né? Então, a gente vai comentar aqui das crises provocadas no contexto, nas circunstâncias do Covid-19, tá? E para isso, eu avaliei uma revisão, né, trouxe uma revisão sistemática de achados de eletroencefalograma, né, de 617 pacientes diagnosticados com Covid-19. Tá? É um trabalho publicado agora em 2020, né, no ano passado, mas muito interessante, uma casuística grande, né, e que realmente nos informa algumas situações importantes que têm uma implicação direta no manejo desses pacientes, né? Então, um total de pacientes, 617, foram levantados nessa revisão. A mediana de idade foi de 61,3 anos, né, variando de 45 a 69 anos. Nós tivemos EEG de rotina, né, em 71,4% dos casos realizado, o EEG contínuo, a monitorização contínua eletroencefalográfica em 28,6%, né, e o EEG de resposta rápida, que seria um EEG simplificado de 8 canais, em 3,6% de todos esses pacientes avaliados, né. Quanto à indicação do EEG nesses pacientes com COVID, eram pacientes, em 61% das vezes, com alteração de estado mental, com encefalopatia, em 31% das vezes, pacientes que tinham eventos sugestivos de crise para fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, um quadro mioclônico, né, para saber se essa mioclonia é epiléptica ou não epiléptica, né, ou uma alteração súbita do nível de consciência, para saber se isso fazer uma diferenciação de uma síncope de um evento epiléptico, por exemplo, né. 3,5% das vezes o EEG foi solicitado para avaliar parada cardiorrespiratória num quadro pós-parada, né, então, por exemplo, uma avaliação ou mesmo para descartar estado de mal não convulsivo, que pode suceder a um evento hipóxico-isquêmico também. Alterações de fala, né, em 1,7% das indicações e não especificado em 1,9% dos casos. Alguns achados interessantes, né? A incidência de crise epiléptica a ocorrência, na verdade, a frequência de crises epilépticas nessa revisão foi de 1,9%, né? Relativamente baixa, né? Estado de mal epilético em torno de 3,6% dos EEGs realizados. E alguns padrões que, conhecidamente, têm potencial epileptogênico, como o LPD, que é o antigo PLED, né, que são as descargas lateralizadas periódicas, ocorreram em 3,9% apenas dos quadros, e a LRDA, uma atividade delta-rítmica lateralizada, que tem também potencial epileptogênico, 2,6% dos casos, né? O que isso nos traz? Traz uma incidência baixa de eventos realmente epilépticos, é o que a gente pelo menos tem visto na UTI, não vimos uma ocorrência tão grande, né? O uso do EEG, ele está sempre indicado na encefalopatia, né? Mesmo quando a gente não tem, mesmo com essa baixa probabilidade de pegar crise, quer dizer, o EEG no paciente com alteração de estado mental, ele é muito importante, inclusive, para avaliar possíveis etiologias, para ajudar até na avaliação da etiologia, na gravidade da encefalopatia, né? Chama a atenção que essas atividades periódicas lateralizadas, delta, ou as descargas, o padrão epileptogênico, elas ocorreram em baixa intensidade, o que fala também contra de mecanismos encefalíticos com ação direta viral sobre o sistema nervoso central, ou mesmo imunomediada, para justificar as alterações do estado mental, coisas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente. Essa mesma revisão trouxe alguns achados importantes. Então, quando o pessoal avaliou todas as anormalidades eletroencefalográficas, foi observado que tinha uma nítida predominância do comprometimento da região frontal, certo? Então, o alentecimento, por exemplo, da atividade de base foi observado metade dos casos em região frontal, né? Quando nós falamos no status epiléptico, quase 50% dos casos de status vieram da região frontal também. Atividades lateralizadas periódicas, aquelas com potencial epileptogênico maior, existem alguns detalhes de frequência,
de atividade sobreposta, que eu não vou aprofundar aqui, que eu acho que não é motivo, mas, de modo geral, são marcadores importantes de risco de epileptogênese, também quase metade na região frontal. E isso aponta para alguns achados interessantes, né? Existem achados de PET nos pacientes com Covid, mostrando disfunção de lobo frontal, achados de ressonância funcional e mesmo análise estrutural, mostrando um predomínio de comprometimento do lobo frontal nos pacientes com Covid e manifestação neurológica, principalmente com manifestações cognitivas como encefalopatia, né? Foram citados nessa revisão alguns padrões de traçado eletroencefalográficos que são postulantes, né, a biomarcadores da manifestação neurológica com Covid-19. Eu me lembro, o Sérgio aí está de prova, eu acho que deve ter observado algumas discussões nossas. A gente tem também uma outra colega neurologista, faz parte do serviço de neurologia da Unimed, né, em que a gente tem feito muito eletroencefalo nos pacientes com UTI, né, a grande indicação é a encefalopatia no nosso serviço, que nós levantamos uma bola também no começo, que tinha um padrão de eletro que chamava atenção, uma atividade delta, rítmica frontal, morfologia agudizada, atividade teta-delta, que era diferente do que a gente costumava observar nas encefalopatias sépticas, metabólicas habituais. Foi interessante, na época eu até conversei com a Fabiane também, que também é neurofisiologista, também neurologista da equipe, e ela também concordou que chamava atenção, e isso foi realmente documentado nessa revisão sistemática. Os autores também observaram que existem alguns padrões eletrográficos, e eu trouxe aqui uma amostra que poderiam funcionar como biomarcador, né, para o comprometimento neurológico, né, da Covid-19. Entretanto, mais estudos para entender se isso realmente é real e qual é o mecanismo disso são necessários. Bom, essa segunda meta-análise também avaliando EEGs, com 308 pacientes, chegou a uma conclusão muito semelhante, quer dizer, crises epilépticas em baixa incidência, estado de mal epiléptico em baixa incidência, os padrões periódicos também de potencial epileptogênico pequeno. Então, dá para a gente concluir que, aparentemente, a epilepsia não é a crise epiléptica não é uma complicação tão frequente nos pacientes críticos, né, com Covid, e que realmente, talvez, esses padrões eletroencefalográficos torna menos provável que um mecanismo encefalítico, seja por ação direta, como indireta imunomediada viral, seja o responsável por esses fenômenos. Obviamente, isso é uma opinião em relação ao que a gente vê de experiência nos pacientes com encefalite autoimune e nas casuísticas de paciente com encefalite viral previamente descritos fora do contexto do COVID, né? As etiologias foram muito semelhantes às etiologias tóxico-metabólicas, estudo eletrolítico, alteração metabólica como insuficiência renal, hepática, a própria sepse, né? Nos poucos casos, as lesões estruturais associadas a acidente vascular cerebral foram as grandes etiologias associadas aí às crises relatadas nessas revisões, nada muito diferente do que a gente já está acostumado na época pré-Covid, certo? Bom, falando um pouquinho agora da síndrome de Guillain-Barré, tá? Isso vai ser bastante curto, eu não vou me aprofundar tanto, mas eu vou citar uma revisão publicada esse ano pelo professor Amato, lá de Boston, um dos maiores expoentes de neuropatia periférica, e ele coloca algumas questões importantes em relação ao Guillain-Barré. Primeiro que ele cita mais de 60 casos publicados na literatura. Entretanto, a relação do COVID com o Guillain-Barré ainda é debatida, né? Alguns estudos falam que houve um aumento, quando você compara o mesmo período do ano, da era pré-Covid, do ano anterior, que poderia ter algum aumento de incidência no pós-pandemia. Outros estudos mostram que a incidência foi a mesma, e ainda outros mostram que teve uma redução do número de síndrome de Guillain-Barré, né, da incidência de Guillain-Barré naquele período em relação à pré-pandemia. Então, ainda tem um certo debate em relação a quão é importante o Guillain-Barré como uma manifestação do COVID, do ponto de vista de prevalência, né? Poucos casos com anticorpos anticandidióticos positivos, são marcadores daquela reação autoimune, imunomediada, né? da reação cruzada entre os epítopos do vírus e do nervo periférico. Em pouquíssimos casos em que a gente tem uma comprovação
laboratorial da positividade desses anticorpos, né, que nos reforça o mecanismo imunomediado e a reação cruzada, que é característica da fisiopatologia do Guillain-Barré, né? Os resultados são conflitantes, inclusive, quanto à existência de epítopos relacionados a esse mimetismo celular, esse mimetismo molecular, né, que geraria reação cruzada. Então, eu não fiz essa introdução, mas eu acho que vale a pena voltar. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneurite, né, uma polirradiculoneuropatia inflamatória, né, pós-infecciosa, né, em que geralmente um epítopo, uma proteína, um antígeno viral é reconhecido pelo sistema imunológico do hospedeiro, existe uma elaboração de uma resposta imunológica contra esse antígeno, mas por mimetismo molecular, por semelhança com moléculas, com proteínas do sistema nervoso periférico, existe uma reação cruzada e um processo inflamatório desminimizante ou axonal nesse nervo periférico. Então, tem alguns estudos que avaliam o genoma do SARS-CoV, compara com o genoma humano, e são poucas essas proteínas que poderiam trazer essa similaridade a ponto de se atribuir a possibilidade dessa reação cruzada. Existem, mas são poucas, né? De um modo geral, existem casos bastante convincentes na literatura sugerindo essa associação, mas realmente a prevalência é baixa, né? O padrão predominante relatado na literatura e citado pelo professor Amato nessa revisão é um padrão desmelinizante, e a resposta, no geral, foi semelhante aos casos não Covid de Guillain-Barré, a imunoglobulina humana endovenosa. Eu me lembro que um dos primeiros artigos que saiu no ano passado, no meio do ano, sobre Guillain-Barré e Covid, foi um artigo italiano com 5 casos, se eu não me engano. Lá o perfil era um pouquinho diferente, era um padrão de lesão axonal e a resposta tinha sido pobre, mas quando o professor Amato fez essa revisão geral, o que predominou foi esse padrão de lesão e de resposta. Bom, agora nós vamos entrar na questão da encefalopatia, tá, pessoal? Encefalopatia, do ponto de vista conceitual, se consiste numa alteração do nível ou conteúdo da consciência de instalação aguda, e existe uma expressão fenotípica variável, né, variada, né? Pode vir desde uma sonolência excessiva a um delírio, torpor, ou mesmo a um rebaixamento grande, intenso do nível de consciência, máximo que seria um coma, né? Então, quando a gente usa o termo encefalopatia, nós estamos integrando o conceito de alteração, esse espectro de manifestação de alteração do estado mental, que vai do delírio, né, que é aquele paciente que tem uma alteração do conteúdo da consciência, um comprometimento cognitivo importante, principalmente atencional, flutuante, com inversão do ciclo sono-vigília, em alguns casos associada à agitação psicomotora, agressividade, oscilando com um período de sonolência muito intensa e hiporresponsividade. O torpor, que é aquele paciente já obnubilado, já com alguma interação, mas muito discreta com o ambiente, ou mesmo o coma, em que o paciente está completamente inconsciente de si, do ambiente, né? E não pode ser despertado, como acontece, por exemplo, no sono fisiológico, né? Bom, quanto à etiologia das encefalopatias no paciente crítico e no COVID, não foge muito à regra ao que a gente pensa, ao que a gente avalia a priori nas encefalopatias associadas à sepse septual. Então, o próprio efeito da hipóxia, né, sobre o sistema nervoso central, do processo inflamatório sistêmico da sepse, gerando essa disfunção dos neurotransmissores, né, por influência da ação da citocina sobre o sistema nervoso central, a própria insuficiência renal, a uremia, contribuindo por esse estado de alteração do nível de consciência, a insuficiência hepática, efeito de medicações, como medicações sedativas, analgésicas, né, antibióticos, lembrar do cefepime, do imipenem, como potenciais indutores também de confusão mental e de encefalopatia, distúrbios hidroeletrolíticos, como alterações do sódio, cálcio, magnésio também, distúrbios do equilíbrio ácido-base, como acidose e alcalose, o estado de mal epiléptico não convulsivo, que pode realmente ser uma etiologia, apesar de pouco frequente, como a gente viu nas revisões anteriores no COVID, e lesões estruturais do sistema nervoso central, que também não é regra, mas está dentro dos diagnósticos diferenciais de serem feitos, né, de serem feitos. E
Conforme a gente tem, então, uma etiologia multifatorial, o tratamento também acaba envolvendo o controle adequado de todos esses processos, o controle rigoroso dos estudos eletrolíticos, o controle da condição de base, a ventilação mecânica adequada desses pacientes, né, o tratamento da sepse, seguindo os protocolos adequados, o uso racional das medicações sedativas, e tudo mais. Bom, eu vou citar agora um artigo publicado no ano passado, né, que buscou avaliar a frequência da encefalopatia, na verdade, buscou avaliar a frequência de manifestações neurológicas gerais em pacientes com COVID que se hospitalizavam na região de Chicago, mas nós vamos fazer um enfoque um enfoque maior nos pacientes com encefalopatia, né. Nesse estudo, foram avaliados 509 pacientes, então, numa rede, um serviço hospitalar, uma rede hospitalar da região de Chicago, e foi observado, dentro dos pacientes graves, no grupo de pacientes que tiveram a forma grave do COVID, uma incidência de 84% de encefalopatia. Na literatura, a gente vê nos pacientes críticos variar de 60%, 64%, como no estudo francês de Estrasburgo, até 84% aí nos pacientes graves. Essa prevalência, ela provavelmente variou ao longo do tempo. Muito da encefalopatia, os estudos recentes têm mostrado que existe uma relação do risco para delírio com a inflamação sistêmica. Talvez nesse meio do caminho, depois da primeira grande onda, com a introdução do uso do corticoide nos pacientes críticos, diminuindo ou tentando conter esse processo inflamatório sistêmico, talvez isso possa ter reduzido, né? Mas a gente ainda não tem uma análise objetiva dessa influência, tá? Agora, de maneira bastante interessante, esse estudo mostrou que os pacientes que faziam encefalopatia tinham um tempo de internação hospitalar 3 vezes maior, né? Um aumento do risco de sequelas, né? 15 vezes maior, né? Tanto na alta quanto 30 dias após a alta, né? E esse risco de sequelas foi avaliado através da escala modificada de Rankin, né? Uma escala que vai de 0, um paciente neurologicamente normal, até 6, um paciente que foi a óbito, sendo uma escala de Rankin boa, com um bom prognóstico, com uma boa funcionalidade, a escala, uma pontuação de 0 a 2, e sendo uma pontuação que implica um impacto neurológico, uma autonomia grande, uma pontuação de 4 a 5 na escala de Rankin, que são pacientes, por exemplo, que estão incapazes de deambular sem assistência, ou mesmo precisam de assistência para as atividades básicas de vida diária. Então, esse grupo de pacientes com Rankin 4 a 5 foi 15 vezes maior naqueles pacientes que desenvolveram encefalopatia em relação aos que não desenvolveram, mostrando a importância prognóstica da encefalopatia. E o aumento da mortalidade, tanto a mortalidade hospitalar quanto em 30 dias, desses pacientes com COVID com encefalopatia foi 6 vezes maior do que o percentual sem encefalopatia, né? Possivelmente associado a maior tempo de ventilação, tempo maior de internação em UTI e, por isso, maior risco, então, de infecções, das complicações sistêmicas que vocês bem conhecem aí do paciente crítico com COVID. Esse outro artigo também é publicado agora em 2021 na Neurocritical Care, avalia, né, encefalopatia nos pacientes com COVID hospitalizados. Aqui tem pacientes críticos, mas também pacientes com quadros moderados de enfermaria internados, né? Um N de 559 pacientes foi avaliado, e do ponto de vista da prevalência etiológica, foi observado que a principal etiologia foi a encefalopatia séptica, né, a infecção realmente sistêmica, em 62% dos casos. Em 59% foi atribuído à hipóxia, em 28% à uremia, né, a encefalopatia urêmica, sendo que existe um razoável grau de sobreposição a esses fatores, dado que nós sabemos que um fator leva ao outro, né, são fatores aí que se interrelacionam, né? Distúrbios hidroeletrolíticos como hipernatremia e hiponatremia foram observados como etiologia em 17% e 14% dos casos, respectivamente, né? Interessante, de maneira bastante interessante, foi atribuído a níveis supraterapêuticos de medicações sedativas apenas 4% dos casos.
Aqui vale a pena lembrar que por esse valor, esse percentual, provavelmente está subestimado, porque envolveram também pacientes que estavam fora da UTI que não tinham ansiedade. Se você talvez pegasse pacientes internados em UTI, essa prevalência seria maior. Mas, de qualquer forma, 4% chama muita atenção por ser relativamente baixo em relação ao que a gente esperaria do efeito dos sedativos, certo? E distúrbios nutricionais, por exemplo, nessa casuística, né, nessa revisão, nessa avaliação de prevalência, foi atribuído como causa da encefalopatia em só 0,4% dos casos, né? Aqui, fazendo um pouquinho de gancho em relação à sedação, né, como a gente comentou, para a gente prevenir encefalopatia nos pacientes críticos de modo geral e também no COVID, é importante que todas essas variáveis etiológicas que contribuem para a encefalopatia sejam controladas, compensadas da melhor forma, e entre elas está essa questão da sedação, né, de atingir os objetivos ideais da sedação, né, como os objetivos relatados pelo Ramsay, né, nesse artigo, se eu não me engano, de 2000, né, Falcão? Eu não coloquei, peço até desculpas essa referência, o pessoal não pode comentar, mas atingir o objetivo da sedação, do conforto, do controle de dor, da redução da ansiedade, de reduzir a amnésia, né, o bloqueio da resposta autonômica, adrenérgica, que poderia levar ao aumento do processo inflamatório e piora do prognóstico, né, a facilitação do manejo de enfermagem, proteção de via aérea, a redução do consumo de oxigênio, a diminuição da demanda metabólica para proporcionar uma capacidade de resposta orgânica maior ao processo infeccioso, né, a sedação ideal para evitar o uso excessivo de relaxantes musculares e, assim, as complicações do uso desses relaxantes, como as polineuropatias, miopatias do doente crítico, que a gente tem visto muito, né, nesse momento. Evitar as complicações psíquicas e tentar manter um padrão de sono o mais adequado possível, que a gente sabe que o sono é extremamente importante na manutenção da nossa homeostase, né, inclusive imunológica, né? Tá? E através da utilização de escalas, né, validadas, como a escala de Haas, né, mais frequentemente utilizada na atualidade, nós evitarmos, né, o impacto da sedação excessiva, né, a depressão respiratória, a hipotensão, a bradicardia, a imunossupressão, aumentando o tempo, então, de ventilação mecânica, aumentando o risco de disfunção cognitiva nesses pacientes, e também evitar uma sedação muito leve, abaixo da ideal, né, subótima, evitando, então, as reações adrenérgicas de taquicardia, hipertensão, hipóxia, além de levar a risco de extubação, a desconforto, risco de acidentes com o paciente, também coloca mais lenha na fogueira nesse processo inflamatório sistêmico, mas que o COVID induz nessa tempestade de citocinas todas, né? A última coisa que a gente quer é colocar mais lenha nessa fogueira, então a sedação ideal ela é importante nesse sentido. Bom, de um modo geral, pessoal, nós comentamos até agora as etiologias habituais de encefalopatia nos pacientes críticos, né, geral, não é uma característica exclusiva do COVID, né? Se a gente for avaliar outros trabalhos que apresentam as etiologias associadas à encefalopatia séptica, nós vamos ver dados relativamente semelhantes, mas, de um modo geral, existe algo mais no COVID que desperta muita curiosidade e que é de extrema importância para a gente entender o que o vírus faz no cérebro e como a gente pode, da melhor maneira, tratar nossos pacientes, melhorar o seu prognóstico. Até sabendo que o tratamento da encefalopatia, se a gente conseguisse melhorar realmente, diminuir o risco, a incidência, ou tratar mais adequadamente, de maneira adequada a encefalopatia, nós poderíamos, talvez, melhorar o prognóstico desses pacientes, né? Então, eu cito, nesse momento, uma revisão do JAMA sobre a neuropatogênese, né, e manifestações neurológicas do COVID, né? Então, uma revisão que ela tenta elucidar para a gente alguns possíveis mecanismos pelos quais o vírus entra no sistema nervoso central, entra no sistema nervoso, em direção ao sistema nervoso central, né? Nesse slide inicial, é citado, então, a presença importante, em alta densidade, em alta prevalência, dos receptores da enzima conversora de angiotensina 2 no sistema nervoso central. Talvez a figura esteja muito pequena e escrita, né? Mas nós vemos que todas essas áreas coloridas aí, colocadas
nesse corte sagital, né, do encéfalo, são áreas ricas em receptores do receptor da enzima angiotensina 2, da enzima conversora de angiotensina, tá? E nós sabemos que esse receptor é o receptor com o qual as proteínas, os spikes, as proteínas da superfície viral do COVID, do SARS-CoV, interagem com as células para poder fazer a invasão daquela célula, né? Isso, assim como acontece no rim, acontece no coração, acontece no pulmão, isso também acontece no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, como visto, né? Existe uma série de regiões com alta densidade desses receptores, tá? Então, aqui, o giro do cíngulo posterior, os ventrículos, a parede dos ventrículos cerebrais, substância negra, bulbo olfatório, giro temporal médio, né? E na figura B aí, evidenciando que inúmeras células, né, que compõem a estrutura do sistema nervoso central têm esses receptores, como os neurônios, a micróglia, os astrócitos, os oligodendrócitos. Nesse segundo slide, a revisão fala sobre como ocorreria a disseminação do vírus da mucosa em direção ao sistema nervoso central. Então, o primeiro mecanismo de entrada seria através do que a gente chama de disseminação transsináptica, né? Então, o que é isso? O vírus infectaria a mucosa e entraria, como eu comentei, via interação com o receptor anteriormente relatado, nos neurônios, nos terminais neuronais aí que estão relacionados à inervação da mucosa, principalmente bulbo olfatório, e entrando nesses neurônios, esses vírus se disseminariam de maneira retrógrada sinapse a sinapse, né, percorrendo de maneira retrógrada as vias neuronais até atingir o sistema nervoso central, né? Então, eles seriam submetidos a uma exocitose, eles vão para a fenda sináptica, né? Infectam, na verdade, por endocitose, entram no segundo neurônio da via neuronal até chegar no sistema nervoso central, principalmente tronco cerebral, que é a estrutura, a região do sistema nervoso central com a qual esses nervos que estão relacionados à mucosa, como nervofaringosa da nasofaringe, rinofaringe também, vão fazer sinapse no sistema nervoso central. Uma outra via de disseminação do vírus seria através da barreira hematoencefálica. Então, o processo inflamatório sistêmico induzido, né, essa resposta inflamatória intensa do vírus, alteraria, então, a permeabilidade da barreira hematoencefálica e isso permitiria com que o vírus atravessasse essa barreira e gerasse essa colonização, essa infecção do sistema nervoso central. Outro mecanismo seria via própria infecção do endotélio. O endotélio também tem os receptores da AC2, né? E a partir do endotélio, então, entraria no sistema nervoso central, astrócitos, né? E tudo mais. Ou mesmo via o padrão cavalo de Troia, né? Assim como acontece no HIV, hoje em dia já se sabe que o COVID, né, ele pode, infectando o leucócito faz a diapedese, passa a barreira hematoencefálica, penetra o nervoso central, trazendo dentro nesse padrão. Então, seria uma outra forma de disseminação ou de chegada do vírus até o sistema nervoso central. Bom, aqui começa uma situação importante que a gente começa a discutir, então, que é a questão dos achados neuropatológicos nos pacientes com COVID. Então, eu cito inicialmente um trabalho publicado no Lancet em novembro de 2020, com 43 pacientes, uma série de casos de pacientes que foram submetidos à necrópsia com análise neuropatológica na Alemanha, tá? E esse trabalho, esses 43 pacientes, eles tinham diferentes gravidades da doença. Tinham pacientes críticos, tinham pacientes também em internação hospitalar e alguns pacientes até internados em casas de repouso, que foram a óbito na casa de repouso, mas foram submetidos à necrópsia, né? E, de maneira bastante interessante, esse estudo mostra que realmente existe a entrada do vírus, existe detecção do vírus do SARS-CoV-2 no sistema nervoso central. Entretanto, essa infecção ela não estava associada à severidade neuropatológica, né, das alterações observadas. Então, tinha vírus, mas numa quantidade menor do que se esperaria, e
em regiões em que não eram coincidentes com as alterações neuropatológicas mais severas. Ou seja, o vírus chegava ali, mas a priori não foi evidenciado uma ação direta, viral, citopática, ou mesmo com padrão que pudesse sugerir autoimunidade como fator maior lesional para justificar as alterações neurológicas, por exemplo, as encefalopatias nos pacientes com COVID. Desse modo, foi observado, então, uma reação de astrócitos, uma astrogliose, uma hipertrofia inicial de astrócitos, ação microglial, infiltrado linfocítico não intenso, principalmente em tronco cerebral, cerebelo, além de bulbo olfatório e pares cranianos, mas volto a dizer, lesões desmielinizantes, lesões estruturais sugerindo ação citopática viral, ou mesmo mecanismo imunomediado, não foram observados nessa série, né? De modo que os colegas concluem que a lesão neurológica e as manifestações neurológicas poderiam ser relacionadas a fatores como a tempestade de citocinas, estimulação neuroimune, a própria infecção sistêmica do SARS-CoV e menos provavelmente associada à ação direta do vírus, como a gente comentou. E isso é reproduzido, de alguma maneira, nessa série de 2020, publicada no New England, de 18 pacientes, agora pacientes críticos, né? E que chegou à mesma conclusão, de que não havia evidência de um processo de encefalite viral típica ou mesmo imunomediada típica. Foi observado também a astrogliose em alguns pacientes, a ativação microglial, inflamação crônica, um infiltrado inflamatório linfocítico, focal, entretanto, sem uma correlação realmente com a gravidade de todo o contexto patológico. Foi observado, nesse caso, talvez até por conta dessa questão de serem pacientes graves, críticos, né? Uma incidência importante de lesões hipóxico-isquêmicas, de microhemorragias, né? O que não foi visto na série anterior. Mas, de um modo geral, o colega também conclui que a ação viral direta ou imunomediada seria menos provável e que realmente são as disfunções sistêmicas associadas à infecção que poderiam justificar, principalmente, na maior parte das vezes, as manifestações neurológicas desses pacientes. Bom, na mesma linha, um estudo também publicado em 2020 no New England, é a primeira série que a equipe de Estrasburgo publicou sobre encefalopatia, delírio e UTI. Depois eles até publicaram um trabalho maior, mas que corroborou esse achado desses 58 pacientes iniciais, né? Então, eles avaliaram 58 pacientes, observaram que 65% deles fizeram encefalopatia com a escala CAN-ICU positiva, né? 69% foram descritos tendo uma agitação, né, inespecífica, tá? Foram observadas alterações do trato córtico espinhal em 67%, disfunção executiva em 36%, tá? Nesse caso, desses pacientes com encefalopatia, pacientes críticos, né, com encefalopatia relatados, foi realizada, né, exames de ressonância em 13 pacientes, em 8 deles foi observado um realce leptomeningio inespecífico, 62%, alterações de perfusão, anormalidades perfusionais em 100% dos casos e acidente vascular cerebral isquêmicos incidentais ali em 23% dos casos, tá? Bom, chama a atenção agora para a análise do líquor desses pacientes. Então, é interessante porque em nenhum dos casos foi observado, não foram muitos nessas 58 iniciais, foram só 7 pacientes que foram submetidos ao líquor, mas em nenhum dos casos foi observado pleocitose, aumento dos leucócitos, né, no líquor desses pacientes, o que é uma característica muito comum das encefalites virais típicas e agressivas, né? Bandas oligoclonais que sugere para a gente síntese intratecal de anticorpos e que corroboraria um processo imunomediado para a manifestação da encefalopatia, foi observado em 2 pacientes de 7. Entretanto, foi um padrão de bandas oligoclonais semelhante ao padrão do soro, que realmente poderiam ter entrado no sistema nervoso central pela quebra de barreira e não foram produzidos no sistema nervoso central.
aumento de proteína em um paciente dos 7, 14%, né? É frequente na encefalite viral e mesmo nessas encefalites imunomediadas, isso pensando nos grupos não COVID, de nós termos elevação de proteína, né? Talvez seja a alteração lipórica mais sensível para qualquer disfunção do sistema nervoso central, e nem isso foi observado com frequência, pelo contrário. Em 4 de 7 pacientes, o nível de albumina estava até abaixo do que se consideraria normal, tá? E nos 7 pacientes submetidos ao líquor, o PCR para SARS-CoV-2 foi negativo em todos eles. Então, a conclusão, e que também corrobora a conclusão do outro estudo da Helms, né, dessa equipe de Estrasburgo com mais de 150 pacientes, é que realmente é pouco provável que, pelo menos para a maior parte dos quadros de encefalopatia e delírio, exista um efeito de uma encefalite viral, ou mesmo um quadro imunomediado. Bom, eu acredito, pessoal, que como no mundo todo foi observado, provavelmente vocês devem ter observado também no serviço de vocês, que a incidência da encefalopatia no paciente com COVID foi bastante prevalente, né? Então, o NACAD, o Sérgio, eles estão aqui, fazem parte do nosso serviço, né? O Vinícius NACAD é o chefe da nossa UTI, o Sérgio é o chefe nosso da neurologia, né? E o Sérgio, inclusive, pôde presenciar e nos ajudar, contribuir de maneira direta, né, extremamente importante, né, nessas observações nossas, nesses pacientes com COVID e encefalopatia, que culminou em 2 publicações em revistas de bom fator de impacto, né, como a Frontiers in Neurology e a Brain Behavior Immunity, né. O primeiro artigo que se chama encefalopatia de Wernicke em pacientes com COVID-19 e o segundo, encefalopatia responsiva à tiamina, né, um eufemismo para encefalopatia de Wernicke em pacientes COVID severo. No primeiro, nós relatamos 3 casos, no segundo, 15 casos de pacientes com encefalopatia associada ao COVID e que tiveram boa resposta com a reposição de tiamina. Mas eu vou contar rapidamente esse processo dessa história. Então, eu me lembro de separado, eu faço UTI também, né? Faço parte da equipe da UTI, além do serviço de neurologia, e os colegas intensivistas de rotina, diaristas, eles frequentemente me paravam no corredor no começo da pandemia e perguntavam, olha, o que eu faço com esses pacientes? Estão entubados, pulando da cama, agitados, agressivos, nós não conseguimos tirar a sedação, que ele pode se estubar, ele dessatura, né? Nós precisamos ficar recedando, está aumentando o tempo de ventilação. O que será que está acontecendo? Isso era por volta de março. Eu não sei, vamos tentar estudar esses pacientes, vamos para a literatura, vamos tentar entender. A literatura, o primeiro artigo que eu vi foi aquele do Helms que eu acabei de comentar. E, de um modo geral, vamos a estudar esses pacientes. Inicialmente, com exames, né? Então, fizemos líquor, fizemos pesquisa de bandas, índice de IgG, fizemos avaliação eletroencefalográfica, fizemos tomografia, na maior parte, ressonâncias em alguns, né? E, realmente, os resultados foram frustrantes, como mostram as séries maiores aí. Nós não tínhamos uma causa bem definida. Então, nesse momento, né, falei, vamos examinar esse paciente, vamos fazer um exame físico neurológico detalhado, vamos tirar a história desse paciente, daqueles que acordaram, foram para a enfermaria, mas estão com queixa, para ver se isso surge, alguma luz aí, algo que a gente possa ajudar. E de maneira bastante interessante e estereotipada, nós começamos a observar algumas características. Esses pacientes que faziam encefalopatia, parte deles tinha alguns sintomas cerebelares, tinham dismetria dos membros superiores e inferiores, né, em coordenação, né, dos membros superiores e inferiores, tinham em coordenação de marcha, com marcha cerebelar, alguns com alteração da movimentação ocular, com nistagmo, ou mesmo paresia da movimentação ocular, tinham a disfunção cognitiva de memória, de atenção, função executiva, alguns com alucinação, e chamou a atenção também que uma boa parte deles tinha o que a gente chama de confabulação. Confabulação é diferente de uma ideia delirante. A confabulação é uma memória falsa que o cérebro gera para ocupar um período específico do tempo do qual ele não se lembra. Então, é uma amnésia lacunar preenchida por uma história geralmente fantasiosa, mas que vem para o paciente com uma percepção de memória de que realmente aconteceu, com uma percepção, inclusive, afetiva daquela situação,
mas que muitas vezes não tem conexão nenhuma com a realidade, né? Mas o paciente tem essa sensação. Aí nós falamos, opa, confabulação, cefalopatia, sintoma cerebelar com alteração de motricidade ocular, isso foi descrito. Isso foi descrito no século XIX, pelo Carl Wernicke, no que a gente chama encefalopatia de Wernicke. E a partir desse momento, nós começamos a estudar um pouquinho mais, eu vou comentar mais à frente, desse perfil dos pacientes com Covid, de possíveis fatores de risco para deficiência de tiamina, né, que é a vitamina B1 e é a responsável, cuja deficiência leva a encefalopatia de Wernicke, então nos pacientes Covid, e fomos observando que existem vários fatores de risco para isso, que acabamos iniciando um processo de tratamento com a tiamina endovenosa, baseada nos protocolos pré-Covid de tratamento de Wernicke, e começamos a ter uma resposta significativa da melhora da sintomatologia cognitiva e motora desses pacientes. Com o tempo, o NACAD está de prova aí, ele é o chefe, né? O que aconteceu? Nós começamos tratando os pacientes de enfermaria, era aqueles que a gente conseguia fazer um exame mais minucioso, ver todas essas características, eles começaram a melhorar. Começamos a trazer para dentro da UTI. Ora, se a gente está tirando a sedação, esses pacientes estão agitando, por que a gente não faz, então, já na UTI, né, a tiamina como uma prevenção do desenvolvimento desse delírio hiperativo, ou mesmo para acordar pacientes que nós tiramos a sedação, já abaixaram os níveis de sedativos teóricos e não acordaram e não tem uma etiologia presumível. Foi aí que a gente começou a usar na UTI e finalizamos agora recentemente utilizando a tiamina até no momento que o paciente entra na UTI, e a nossa percepção, e isso vai ser importante que a gente faça um estudo retrospectivo, né, NACAD, que compare quem foi exposto, quem não foi exposto, a incidência do delírio, a evolução, tempo de internação, ventilação, o desfecho clínico, mas a nossa percepção clara foi que a gente reduziu a incidência, né, desse delírio, tem facilitado demais, é raro a gente ter um delírio hiperativo na UTI atualmente, né? A nossa necessidade de uso de neurolépticos é uma necessidade baixa, são poucos pacientes que a gente usa, e nós não usamos mais do que quetiapina, uma dose máxima aí de 100 miligramas, mas geralmente 50 miligramas dia tem sido suficiente quando necessário. Precedex em pouquíssimos pacientes a gente tem usado, né? Então tem nos ajudado muito, e inclusive nessa questão do manejo, né, desses pacientes, tá certo? Bom, então quando a gente foi... outra coisa que eu gostaria de citar, esse terceiro artigo que não é nosso, um artigo publicado na Brain no ano passado também, né, no começo da pandemia, que fala do espectro clínico das manifestações neurológicas no COVID, e fala de um subgrupo de pacientes com encefalopatia, como esse que a gente está comentando, e ele descreve, né, como características clínicas de alguns desses pacientes, disfunção cerebelar e confabulação, só que não dá nome aos bois, né, não chegou a juntar todos esses sintomas, propondo uma hipótese etiológica para essa manifestação. Cita, mas se a gente for analisar, são as características do Wernicke que estão escondidinhas ali, mais presentes em alguns dos pacientes citados na Brain no ano passado. Bom, esse é um detalhamento de um dos artigos, nosso artigo com o maior número de pacientes. A gente vai poder ter oportunidade de conversar no segundo momento. Peço desculpas até pelo tempo que a gente está gastando aqui. Não sei se estão acordados ainda a esse horário, mas a gente vai poder ter oportunidade de falar um pouquinho mais à frente. Bom, a partir do momento que a gente começou, então, a identificar essa possibilidade, nós tínhamos um fenótipo clínico presente nos pacientes com Covid, e que era um fenótipo estereotipado, era recorrente. Obviamente, pessoal, no Wernicke, isso é da literatura do Wernicke, não acontece em todos os casos de ter todas as alterações clássicas, né? As formas incompletas são mais frequentes, mas se a gente olha num contexto, boa parte dos pacientes tinham alguma característica associada à encefalopatia que induzia a possibilidade de Wernicke como etiologia, deficiência de tiamina como etiologia. Então, a partir desse momento, a gente foi para a literatura para tentar entender os fatores de risco que poderiam estar associados. E eu me lembro que um dos primeiros artigos que eu vi foi um trabalho de sepse do pessoal do Donino, lá de Boston, falando e citando uma prevalência de 20% até 70% dos pacientes sépticos, né, pré-Covid, com deficiência de tiamina. Obviamente, isso variava de acordo com a metodologia analisada, essa deficiência, né?
desde a década de 80, pelo menos, estudos associando a deficiência a furosemida, o uso de furosemida, com o aumento do risco da perda renal, de tiamina e com, portanto, aumentando o risco de complicações secundárias a essa deficiência. Classicamente, na hemodiálise, né, uma das grandes etiologias associadas às alterações do estado mental na hemodiálise do paciente que está dialisando é a deficiência de tiamina pela remoção de tiamina intensa que ocorre durante esse procedimento, né? Tem outros quadros, a encefalopatia urêmica, a encefalopatia dialítica, a síndrome do desequilíbrio, né? Como etiologias aí da alteração do estado mental no paciente que está em diálise, mas o Wernicke também é importante, existe esse mecanismo de espoliação de tiamina. A própria tempestade de citocinas, existem situações análogas de tempestade de citocinas, que também estão associadas a tempestades de citocinas análogas ao COVID, né, associadas à síndrome de resposta inflamatória sistêmica, como pancreatite, e que descrevem esse mecanismo como mecanismo também de espoliação da tiamina. Além de ocorrência na nutrição parenteral, sem reposição de tiamina, né, existe um risco aumentado dos pacientes desenvolverem tal deficiência. Pacientes diabéticos, né, têm mais risco de ter essa deficiência, seja por dificuldade de absorção, por perda renal, por efeito de antidiabéticos, como metformina. Pacientes idosos já têm uma absorção menor de tiamina, documentado, tudo isso registrado na literatura. Pacientes obesos também, apesar da questão do peso, eles são pacientes desnutridos no sentido de qualidade, e um dos aspectos nutricionais importantes dos obesos é que tem associação também da obesidade com a deficiência de tiamina. Bom, mas como a gente poderia correlacionar a tiamina, inflamação sistêmica do COVID com deficiência de tiamina? Bom, a tiamina, ou vitamina B1, é uma vitamina extremamente importante que funciona como cofator de inúmeras enzimas que participam do metabolismo energético. Entre elas, a enzima piruvato desidrogenase, né? A piruvato desidrogenase converte o piruvato em acetil-CoA, que vai fazer funcionar o ciclo do ácido cítrico, que vai culminar com a fosforilação oxidativa, a produção de ATP, e fazendo, então, a produção de energia para que a célula funcione. Então, tudo que eleva muito o gasto energético, né, toda a condição hipermetabólica, consequentemente, acelera esse processo metabolismo energético, acelerando, aumentaria o consumo da tiamina, né? É bastante interessante, eu não sei se a experiência de vocês é semelhante, mas nós vemos uma perda ponderal bastante intensa, né, na nossa cara, dos pacientes com COVID e que são internados, são entubados, né, estão na UTI. E mesmo a gente otimizando dieta, fazendo cálculo, suporte nutricional, a sensação que dá é que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. A perda ponderal é muito intensa. Então, isso é nítido, né? Esse aumento, esse estado hipercatabólico associado ao COVID, e teria, então, uma base fisiopatológica para a gente poder pensar na deficiência de tiamina associada a essa condição. Bom, nós temos desenvolvido um estudo, depois de todas essas observações, para a gente tentar fazer a dosagem e avaliar, né, a ocorrência da deficiência de tiamina em todos os pacientes com COVID que entram no hospital, né? Eu vou dar um spoiler pequeno aqui desse nosso novo estudo, mas nós estamos submetendo a avaliação de possível deficiência todos os pacientes que entram no hospital e internam, né, e acompanhamos ao longo da internação, né, e a nossa ideia é comparar os que têm deficiência com os que não têm, a evolução clínica deles, o risco de complicações, né, a mortalidade, e esse estudo está em curso, né? Mas nós já temos alguns dadozinhos preliminares que mostram uma prevalência significativa já na admissão, né? Na nossa casuística de 68 pacientes, de 68 pacientes, a ocorrência de deficiência de tiamina atingiu em torno de 78% dos casos. Quando a gente vai para paciente só de UTI, 80%. Quando a gente fala na admissão, 62% dos pacientes já têm deficiência pela nossa casuística. São dados não publicados, que a gente já está mandando para a estatística para poder correlacionar com outras variáveis laboratoriais, clínicas, desfechos clínicos, para a gente poder solidificar essa hipótese, sustentar um pouco mais essa hipótese que a gente vem descrevendo e falando para vocês até agora.
Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas existem alguns trabalhos que já associam, né, COVID, como eu comentei, com injúria de astrócito e ativação microglial, e citei alguns trabalhos antigos que também associam a deficiência de tiamina com disfunção de astrócito e ativação microglial, só para justificar que poderia ter uma relação. Existem trabalhos que podem suportar essa hipótese que a gente está desenvolvendo. Tá? Pessoal, para terminar, falar um pouquinho do tratamento farmacológico do delírio ou da encefalopatia. É só uma pincelada geral da nossa experiência pessoal. Como eu comentei com vocês, a gente, no início, nós tratávamos a complicação da encefalopatia, nós iniciávamos tiamina e, frequentemente, depois de 2, 3 dias, a gente já viu uma melhora significativa, seja do delírio hiperativo, seja do paciente que estava rebaixado, que não tinha uma outra justificativa para não recobrar a consciência. Com o tempo, nós passamos a fazer, na verdade, uma profilaxia, né? Com o uso da tiamina já no primeiro momento que o paciente interna. Só fazendo um parênteses, saiu um trabalho recente, um estudo retrospectivo aí, de um grupo da Arábia Saudita, na Critical Care, recente, deve ter 1 mês, máximo 2 meses, em que eles avaliaram e chegaram à conclusão, compararam pacientes expostos e não expostos à tiamina, e eles chegaram à conclusão, uma possibilidade de redução de mortalidade naquele grupo que usou a tiamina, chegando até 61%. Obviamente que esses dados precisam ser realmente replicados, a gente está começando a fazer um estudo, a levantar dados aí, nós temos mais de 180 pacientes que receberam tiamina no COVID, para fazer o nosso retrospectivo, né? Nós temos uma padronização de dose, de momento de entrada, e que eu acho que vai ser interessante esse resultado, mas, com certeza, é um estudo clínico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, que é o que poderia nos definir se o caminho é esse realmente ou não em relação a possíveis tratamento ou prevenção do delírio com o uso de tiamina. Mas vale a pena lembrar que a tiamina é barata, o risco de complicações é extremamente baixo. Ao longo desse 1 ano e meio, nós não tivemos nenhuma complicação atribuível ao uso. Na literatura, o que se fala de reação grave é reação alérgica em 1 a cada 1 milhão de infusões, né? E realmente é uma coisa que a gente tem usado e temos tido essa impressão. Depois eu até gostaria na cara de comentar se há algo, Sérgio, em relação a isso. Bom, isso tem feito com que a gente use muito pouco de neuroléptico. A gente tem usado preferencialmente a quetiapina, só no delírio imperativo, na agitação psicomotora intensa, alucinações ou mesmo em pacientes com insônia. É uma medicação que tem um efeito extrapiramidal, eu não cheguei a citar, mas existe parkinsonismo associado ao COVID. Nós tivemos casos de pacientes não graves, que não internaram pelo quadro pulmonar, estavam tratando em casa, desenvolveram encefalopatia com parkinsonismo, também responsiva à tiamina. Essa descrição de síndromes hipodopaminérgicas, como parkinsonianas, mutismo acinético, está presente na literatura do COVID, né, mas principalmente fora do COVID grave. Então, nós temos evitado os neurolépticos com uma ação que tem um risco maior de efeito extrapiramidal. A quetiapina tem se encaixado bem, tem um efeito sedativo que também ajuda a controlar essa agitação. Bom, haloperidol, clorpromazina e precedex também tem sido usado na falha da tiamina e da quetiapina. Bem, coloquei ao lado uma revisão de recomendações farmacológicas de tratamento do delírio, publicadas também no ano passado, mas estamos à disposição aí para conversar um pouquinho mais, pormenorizar o que for necessário e também ouvir as experiências, que a ideia não é elucidar toda a questão das complicações neurológicas. Acredito que todos devem ter muitas histórias para contar, dado o número de pacientes com essas complicações, mas muito obrigado pela oportunidade aí. Excelente aí, Marcos. Falcão, está com você aí, Falcão. Marcos, algumas pessoas... Obrigado, Marcos. Você deixou bem claro, você fez uma revisão bastante completa sobre... Marcos, se você quiser cancelar sua apresentação, você pode. Uma revisão bastante completa. Edelon, nos avisos do tempo, tá, Edelon? Não, ok, siga em frente aí. Outra
Mandaram para mim, era para mandar para o chat, mas a gente vai conversando. Sobre se você já teve caso de AVC durante a internação na UTI. Sim, sim, a gente tem visto, Falcão, sim, alguns casos de AVC, e no paciente crítico, e geralmente, alguns casos foram nesse caso de encefalopatia, que nós tiramos a sedação, o paciente não acordava, às vezes até já estava com tiamina, a parte metabólica razoavelmente controlada, e a gente fez a tomografia e descobriu, e observamos AVC. Então, isso tanto quadros isquêmicos quanto hemorrágicos também. E isso tem feito, Falcão, com que a gente tenha tido uma preocupação ao tirar o sedativo do paciente, e não em 24 horas, a gente já tem recomendado tomografar esses pacientes. Dizer se isso é custo efetivo é difícil de dizer, mas, assim, pela preocupação, às vezes, de deixar passar um AVC isquêmico, que nós tivemos caso de transformação hemorrágica, né, que a gente, então, provavelmente ele fez o AVC isquêmico num determinado momento, estava entubado, sedado, nós não percebemos, como continuamos com o anticoagulante, às vezes era um AVC extenso, e a gente só ficou sabendo depois que tirou a sedação e tinha hemorragia. Então, nós temos tentado antecipar essa investigação, mesmo às custas de muitos exames negativos, mas pelo menos a gente detectar um AVC isquêmico extenso que exija um manejo de retirada do anticoagulante urgente, ou mesmo detectar um AVC hemorrágico que também exija um cuidado maior, dessa questão neurointensiva, da pressão de perfusão cerebral e mesmo acompanhamento do volume do hematoma e os anticoagulantes. Perfeito. E segue o protocolo linha de AVC normal, né, Marco? Não tem diferença. Teve um AVC, tomografia, hemorrágico, isquêmico, e segue o protocolo sem diferenciar por ser ou não ser Covid. Não, você concorda, Marcos? Eu concordo, né? Apesar desses cuidados do paciente que já está internado, entubado, né? Uma coisa assim, Falcão, assim, nós tivemos um caso, né? Em que o paciente teve um quadro leve, uma forma leve, chegou no hospital 3 dias depois do início de um quadro respiratório gripal, com febre, tinha lesões pulmonares aí em menos de 10% do pulmão, teve um PCR positivo, né? E ele chegou em casa, ele foi prescrito uma enoxaparina no pronto-socorro, ele chegou em casa e ficou hemiplégico, fez uma síndrome de circulação anterior total esquerda, e chegou com uma hora depois ele estava no hospital, tinha tomado enoxa, nós fomos para trombectomia direto, NIH alto, né? Realmente ele tinha uma oclusão carotídea, né? E foi feita a trombectomia mecânica, ele teve uma evolução inicial satisfatória, com melhora de déficit do nível de consciência, teve uma complicação respiratória, um misto de piora do quadro inflamatório pulmonar, com uma descompensação cardiológica, chegou a ser entubado, né? Nós observamos que ele tinha uma FA paroxística, nós documentamos essa FA paroxística, né? Nós tivemos que esperar um tempo aí, se eu não me engano, foi em torno de uma semana para começar a anticoagular, por conta da extensão do AVC observado, não tinha transformação hemorrágica, e começamos a anticoagular, fizendo uma transição depois para um novo anticoagulante, pensando nessa FA paroxística como principal mecanismo. E esse paciente, rapaz, ele acabou na enfermaria evoluindo depois já dessa fase aguda pulmonar, e mesmo na vigência de antiação, com novos eventos aí em múltiplos territórios, várias microembolias, né? Então, eu acho que é um caso que me chamou muita atenção, e quando eu vi essa revisão e vi a possibilidade do mecanismo da síndrome do anticorpo antifosfolípide associada, que eu acho que vale a pena acender a luz para que a gente realmente investigue, principalmente, talvez em todos os casos, aí, a possibilidade dessa trombofilia associada à SAF secundária, porque isso poderia nos guiar melhor em relação à prevenção secundária, já que... Perfeito. Nós tivemos, Marcos, 2 pacientes médicos, coincidência, com trombose basilar pós-Covid. Nós temos
partindo aqui de um problema comum que nós vivemos, o Ederlon também está vivenciando isso. No começo, todos nós achávamos, Marcos, que os pacientes com Covid estavam muito delírio hiperativo, e no início, logo no início, a gente achava que fosse uma associação da patologia de base, da sepse, de drogas e do Covid. Eu não sei se o Ederlon também pensava assim, e da invasão viral, já que tem o ACE2, ele está espalhado para o sistema nervoso central. Então, a gente achava, olhando que tinha muito mais delírio no Covid, mas que além do tempo de internação, da analgosedação aumentada, de tudo a sepse do paciente mais grave, a gente pensava que tinha o a mais pelo Covid, pela invasão viral em si. Era diferente, né? Tem algo diferente, né? Tinha algo diferente, mas pelo que a gente viu na apresentação sua, a presença do vírus no parênquima, ele não causa muita inflamação, né? Essa associação com essas alterações neuropatológicas que justificariam, né? A gente não vê, né? Você vê que aquela primeira série de casos, de 43 pacientes, está certo que não foram só pacientes críticos, o percentual de críticos eram menores, não foi visto desmilinização, não foi nem visto a necrose significativa nesses pacientes, né? Áreas de necrose. E tem um processo, um infiltrado inflamatório, mas que não coincide exatamente com a distribuição viral, né? Então, realmente, é uma questão que está em aberto ainda, mas cada vez menos provável. E o que reforça padrão licórico, padrão de EEG, padrão de ressonância dos pacientes, nós não conseguimos enquadrar das encefalopatias virais atuais. Tem um ou outro caso de encefalite viral pegando lobo frontal, até parecendo herpes com Covid, tem isso, mas isso muito pouco. Você sabe que eu acho que esse é um ponto que eu ainda considero em aberto. Eu acho que as alterações eletroencefalográficas de localização em lobo frontal chamam atenção. Os estudos que mostraram alteração de SPECT localizados, a frontalização como uma complicação comum pós-Covid. E eu já tive 2 casos de pacientes com encefalopatia grave que a ressonância magnética conseguiu identificar microdepósitos de hemosiderina difusos, sugerindo microhemorragias, que pode ser sugestivo da ação direta do vírus, né? Claro, são 2 casos apenas, mas num universo aí de mais de 1.000 pacientes. Mas, enfim, eu ainda estou com um pé atrás de que a gente possa ter, de fato, algo mais a despeito da gente ainda não ter conseguido provar, né? Perfeito. Luciano Sanches, por favor. Eis-me aqui. Fala, Luciano. Parabéns pela qualidade da aula, né? Não tem comentário, né? Uma aula de ciência, né? Uma aula absolutamente de ciência mesmo, né? E eu queria aproveitar a carona da sua discussão sobre a tiamina, sobre 2 aspectos apenas, umas perguntas que eu creio que serão bem curtas para você responder com a sua expertise, né? Primeiro, a gente sabe que a tiamina, como toda vitamina do complexo B, não são vitaminas de acúmulo, né? Então, a gente tem um depósito muito pequeno, muita disponibilidade muito pequena de vitamina B1. E ela é extremamente necessária em casos energéticos, né? Você usou, por certo, doses altas por via venosa, né? Foi isso? Foi 500 miligramas de 8 em 8 endovenosa, né? Então, a segunda coisa, a gente sabe que a maior parte dos vírus, né, eles têm um tropismo, a gente sabe disso, é um mecanismo de disseminação. Não foi encontrado lesão especial igual, por exemplo, essa encefalopatia de Wernicke no álcool que a gente encontra? É interessante, a gente vê pouca descrição de análise histopatológica de tálamo, de corpos mamilares, né? Muitas das biópsias... Oi?
caloso, corpo caloso, né? Tem a doença de regeneração Corpo calosa, né? Do caloso, né? alcoólico, isso. Então, a gente não tem. E realmente, alguns trabalhos têm feito biópsias muito pontuais, né? Feito análises muito pontuais pelo risco de infecção, de manejo do material. Nem sempre tem se conseguido fazer a análise completa do cérebro, né? Então, é algo interessante, Luciano, que comentou, né? Talvez enfocar um pouco mais essas áreas, mas é uma coisa que não existe, né? É uma teoria agora. Eu acho que é uma coisa para se pensar daqui para frente, né? Em relação a essa possibilidade, sim. Muito obrigado, viu? Muito Eu obrigado. gostaria, Luciano, de comentar, você comentou coisas muito importantes, que realmente a nossa reserva de vitamina B1 é de 2 a 3 semanas, né? A gente fala tanto da B12 na neurologia, que é 3 a 4 anos. A gente tem da B1 de 2 a 3 semanas numa situação de gasto energético normal, se eu parar de me alimentar de carne, grãos, cereais e tudo mais. Agora, você imagina 2 a 3 semanas de reserva de uma vitamina vital para o metabolismo energético, diante de uma fogueira, de uma tempestade de citocinas. Então, assim, e a gente vê o paciente perder peso, a gente vê que ele é consumido por essa questão energética na nossa frente. Outra coisa, Luciano, que é interessante, é que essa dose, né, essa dose alta, foi baseada na mais alta dose da literatura do Wernicke, né, e que predominantemente é de pacientes alcoólatras, pacientes com distúrbio psiquiátrico, são pacientes que têm uma cirurgia bariátrica, mas são pacientes que se resolve fácil a causa do consumo. Você faz ele parar de beber interna da comida, você, né, interna o paciente psiquiátrico e começa a alimentá-lo, então, assim, nesse contexto da possibilidade do Wernicke no COVID, o mecanismo não é o aporte nutricional, é o aumento do consumo. E a gente sabe que esse processo inflamatório, que possivelmente se associa ao aumento do consumo, ele dura meses, né? Ele não dura só o período de internação. A gente vê o paciente evoluindo com isso. Existem alguns sintomas, Luciano, pós-COVID, como fadiga muscular, esse fog mental, dificuldade de concentração, alguns sintomas mais específicos de desequilíbrio, tremor e sintomas de neuropatia de fibras finas, com formigamento, queimação, que estão descritos no contexto da deficiência de tiamina leve e que são responsivos. A gente tem usado, nós estamos extrapolando o uso. Obviamente, talvez num segundo momento, olha, usamos mais do que precisávamos, mas a gente está com o carro andando e a gente precisa trocar o pneu com o carro andando. Então, nesse sentido, a gente tem usado também em alguns sintomas pós-Covid, isso não está publicado, nós vamos começar agora a fazer um questionário de pós-Covid, tentar implementar essa questão, mas às vezes até a tiamina oral, um paciente que teve um Covid leve, mas tem um pós-Covid neurológico aí significativo, que pudesse ser encontrado num contexto leve de deficiência. A minha impressão é que quando a gente fala em encefalopatia no Covid, a gente está diante de um distúrbio neurometabólico, um distúrbio muito similar às doenças mitocondriais que a gente vê nos ambulatórios de neurologia, né? Então, quando você pega em fadiga, intolerância aos esforços, mialgia, isso está descrito nas mitocondriopatias, né? Quando a gente fala em Wernicke, tem os quadros Wernicke-like nas doenças mitocondriais severas, como na síndrome de Lee, né? Ou na MELAS, com eventos stroke-like, com ataxia. Então, eu tenho Ederlon, caminhado nessa percepção de que esse distúrbio do metabolismo energético seja um dos responsáveis. Agora, é o tempo que vai mostrar, a gente está correndo atrás para poder saber se isso é real ou se é só uma imagem no fundo da caverna que a gente está interpretando de acordo com a nossa vontade, né? É verdade, Marcos, e essa é uma coisa que nos angustia, né? Porque a gente tem um racional muito forte acerca aí da importância da tiamina nesse paciente, como você enfatizou várias vezes, esses pacientes são pacientes que fazem uma sarcopenia grave, eles se consomem, e a gente, com todo esse racional, às vezes, cria um senso comum de que a intervenção possa, de alguma forma, ter um resultado positivo, mas a gente só vai saber isso, obviamente, depois de um trial controlado em que a gente possa efetivamente responder a nossa pergunta. E caso ela não seja positiva como a gente acreditaria, nós temos que voltar para trás de novo e tentar entender o que nós não entendemos
no mecanismo fisiopatológico que as coisas não funcionaram como a gente imaginaria. Essa é a maravilha da ciência, né? Acho que é por isso que todos nós somos apaixonados por isso. É assim que funciona. Marcos, a gente, quando vê um paciente com AVC, a gente acha que o nosso paciente que não acorda, dentro do esperado, assim que a gente conversa com o residente, suspendeu a droga, espera de 4 a 6 meias-vidas, a suspensão para o paciente acordar. Então, quando a gente vê um paciente com AVC, a gente acha que o outro eventualmente vai apresentar AVC. Quando o paciente apresentou Guillain-Barré, o outro pode ter Guillain-Barré. Assim a gente vai caminhando. Mas não é comum. Então, AVC, a média, como a gente viu lá, a mediana deu aí 1,6, né? 1,6. Com máximo em 8%. Guillain-Barré, menos de 1%. Miopatia, tudo isso não é o comum. Ok? Você concorda? Sim, então, sim. Então, eu concordo. Qual o nosso grande problema aqui, falando no nosso time de medicina intensiva? É a encefalopatia. Os trabalhos que você mostrou, um dos autores, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, 85% dos pacientes em terapia intensiva COVID têm encefalopatia. Isso vai impactar em tudo. Em tempo de internação, tempo de analgesia, sedação, impacta em tudo. Mas o principal mecanismo indutor da encefalopatia, essa agora eu quero a sua colocação. Qual é o principal mecanismo indutor da encefalopatia? É um mecanismo comum com as outras sepses? Sepse abdominal, sepse pulmonar, ele é comum? Olha, eu acredito que não. Eu não sei se vocês concordam, Nerlon, a prevalência é maior do que a sepse habitual. A gente tem visto, apesar de como na sepse habitual a prevalência é maior nos pacientes idosos, a gente tem visto mais pacientes jovens fazendo, que a gente não esperaria que fizesse encefalopatia, né? Então tem algumas peculiaridades. Outra peculiaridade, até já comentei com o Valiati nas nossas reuniões, né? Essa característica da confabulação, ela é muito interessante. Tem pouca coisa que dá confabulação. Tem coisa que dá ataxia na neurologia. E quando você junta tudo, né, você soma todos esses fatores, não sobra muita coisa para a gente atribuir. Cefalopatia, tremor de intenção, confabulação, quer dizer, eu não consigo atribuir só a sepse ou só o efeito de medicação. Com certeza é multifatorial, né, Falcão? E quando a gente fala da tiamina, não é mágica, né? Tivemos um paciente com uma hipernatremia, né, um sódio absurdo alto. Não adianta você esperar que vá resolver a tiamina, não é bem assim. Mas naquele paciente que está equilibradinho do estudo eletrolítico, está sem a sedação há um bom tempo, né, o rim melhorando, a sepse controlada, esse paciente vai bem. Esse paciente vai bem. Agora, nós não sabemos ainda qual é o percentual, o peso de cada fator. Mas a minha ideia, e o que eu trago também no consultório, os pacientes no dia a dia, é o que será que eu posso fazer que é tratável, que eu não vou atrapalhar, que eu posso melhorar o prognóstico, né? Acho que o tempo pode definir para a gente melhor esse percentual, tudo vale, mas acho que a grande preocupação é o que a gente não está tratando, que a gente poderia tratar e que poderia mudar essa história, né? Deixa eu pedir aí uma dica de vocês para o pessoal da terapia intensiva. Nós nunca usamos tanto bloqueador neuromuscular e a gente nunca viu tanta alteração de pupila nesses pacientes. E um paciente difícil de avaliar. Qual a dica de vocês para a gente seguir no screening desse paciente que você observa uma alteração de pupila? Quer responder, Marcão? Falcão, eu prefiro... A gente tem tido alguns casos, sim. Vai lá, Marcão. Mas se você puder falar, Falcão, da tua experiência... Não, é o seguinte, isso aí ficou discutindo. Nós já tivemos paciente que foi para tomo por causa disso. O uso de bloqueador neuromuscular, inclusive com dose mais alta,
num cérebro com alteração da barreira hematocefálica, o bloqueador neuromuscular ele tem o efeito anticolinérgico, ele atravessa a barreira e tem o efeito anticolinérgico central. E com a diminuição, se você diminuir, se você desligar e você esperar a meia vida, e se puder desligar, esse efeito diminui. Isso a gente já viu várias. Eu não sei quantos casos você já viu. Não foram muitos, mas que melhoraram com a descontinuação do bloqueador neuromuscular assim que for possível. Doente foi para tomo? Foi para tomo. Mas aí eu queria que vocês ajudassem um pouco mais. Primeiro, assim, é um problema sério, principalmente o rocurônio. A meia-vida dele se altera muito quando você tem falência múltipla de órgãos associada e quando você usa por tempo prolongado. Então, às vezes, mesmo que você interrompa a infusão num paciente que vem usando já às várias horas, às vezes esse efeito vai se prolongar muito mais. É claro que quando você tem um paciente sem todo esse viés e que você pode fazer um exame neurológico completo, você, claro, vai associar a tua alteração de pupila com outros sinais, né? Para você saber se você se... Lógico. Esse paciente é um pouco mais complicado. Boa. E no que a gente pode se auxiliar para ficar um pouco mais tranquilo ou menos tranquilo? Eu imagino, por exemplo, num paciente que está usando anticoagulação plena, aí é um desespero, né? Mas, enfim, no que vocês poderiam ajudar aí o pessoal? Que esse é um dilema que todo mundo vivencia. Edelon, não é comum. Não é comum. Mas, nesse caso, a avaliação neurológica completa, como Glasgow, pupila, cone palpebral, óculos cefálico, vestíbulo ocular, fazer o exame completo padrão que o intensivista sabe fazer, que ele sabe fazer, ele vai encontrar que ele tem uma alteração isolada. Outra coisa, Derlon, e o Marcos sabe disso, um paciente sedado com doses habituais não significa que vai perder os reflexos de tronco. Então, você pode até, em pacientes até em estado de mal hiplético, com dose alta de mida ou propofol, ainda encontrar reflexo de tronco. Então, nesse paciente, você pode encontrar de maneira isolada a alteração pupilar, mas a presença de outros reflexos. Então, no entanto, ele vira uma exclusão. Estou vendo o Edwin Coterba ali, para dar a opinião dele, grande Edwin. Mas é um diagnóstico de exclusão. Os casos que nós tivemos acabaram indo para a tomografia. O que a gente tem beira-leito, dobro transcraniano, bainha de nervo óptico, eletroencéfalo, mas acaba indo obrigatoriamente, se possível, se permitir, se o transporte for seguro, para a tomografia. Mas você vai pedir para mim, assim, como que eu tranquilizo? Examina o paciente por inteiro. Uma lesão bilateral com pupila reativa, com reflexo cone palpebral, né, Marcão? Óculos cefálico. Simetria. Isso, com midríase não fecha, né, Marcão? Eu acho que a simetria, né, Falcão? Simetria do exame, né? Isso. Deixa eu reforçar o que o Ederlon está dizendo. Olha, eu cheguei a passar visita em Covid 60 pacientes por dia. A minha casuística assim, de ver doente foi grande. E, com certeza, 20 casos. E é incrível. Qual foi a minha mudança à medida que foram aparecendo os primeiros casos? Aí, 4, 5, 6, 8. Até prova em contrário, isso é efeito do bloqueador neuromuscular. Vai tirar, e a gente conseguia tirar imediatamente o bloqueador. Na verdade, foi uma das coisas que eu acho que eu mais fiz com os doentes agudos, foi desligar bloqueador. Era todo dia, desliga de todos, e voltava, sei lá, de 8, voltavam 2, dificilmente mais do que 2 ou 3 doentes precisavam de bloqueador realmente. Um caso foi no HC, eu já estava assim,
cabeludo de ver os doentes, até porque a gente não tinha onde cortar o cabelo, né? Nessa época tava tudo. Vocês não lembram, né? As pessoas esquecem, mas a gente não podia ir no barbeiro, não tinha como cortar cabelo. Então, tinha saído da minha internação e tudo. No HC, assim, olha, midríase, gente, mas isso é o que está acontecendo. Os pacientes ficam com essa alteração. E você não consegue fazer o exame do doente, ele está paralisado. Você não tem nenhuma efeito, você não tem tosse, você não tem respiração, você não tem nenhuma medida dessas de avaliação neurológica, porque ele está bloqueado. Então, assim, minha postura foi: vamos aguardar, porque não vai mudar a conduta nesse momento, pensando que ele é o bloqueador como principal causa. Esse caso do HC, não, porque precisa ver, porque não sei. Bom, levei para. O paciente ganhou uma angio-TC. Sim. E, não satisfeito, ainda ganhou um eletroencefalo na sequência. Quer dizer, é extremamente complicado você tirar um doente que está com uma relação FO2 muito ruim ainda por cima, né? Senão ele não estaria provavelmente bloqueado, e passar por essas coisas com grande chance de não ter nenhum benefício, de ser tudo exame branco mesmo, de não ter resultado. Eu vi, olha, mais de 20, acompanhei mais de 30, porque acabavam me avisando: olha, fez midríase, tá bom, então vamos desligar. Eu não vi o doente, mas eu acabei dando palpite, e invariavelmente eles voltavam. O que assusta são os AVCs que a gente começou a ver nos doentes. Perfeito. Mas esses AVCs não faziam midríase, eles faziam qualquer outra coisa. O paciente não acorda, mas não tinha esse lance. Eu acho que a midríase foi meio que patognomônico do bloqueador neuromuscular. Isso é incrível, foi bem desafiador. O Vinícius comentou aqui em relação ao rocurônio versus atracúrio, e a tua observação faz todo sentido, Vinícius. O rocurônio, pela dupla via de eliminação, a presença de disfunção múltipla de órgãos afeta muito mais a eliminação dele. Isso faz com que ele tenha um efeito muito mais intenso e muito mais prolongado. Então, sem dúvida, por isso faz com que seja mais comum a ocorrência com ele do que com o cisatracúrio. Perfeito. Edwin, corroborando o que você falou, saíram alguns casos, relatos de casos publicados agora no Covid, viu, Ederlon? E em um deles, a fisiopatologia ficou. O atracúrio, o rocurônio, por exemplo, ele não atravessa a barreira encefálica, ele é pouco lipofílico. Mas com a lesão da barreira, ele atravessa. Uma das sugestões, 4 a 6 horas depois de desligar a infusão, a pupila retorna ao normal. Não sei se o Edwin viu isso. Viu, né, Edwin? A maioria dos casos é precoce, mas eu cheguei a ter um paciente que ficou mais 24 horas para voltar, tá? Acho que entre 24 e 36 horas foi o limite que a gente viu. Foi um caso mais longo, os outros no dia seguinte todos já estavam com pupila, e vários deles nas primeiras horas. É isso mesmo, acho que e tanto com rocurônio como cisatracúrio. A gente teve que fazer uso de mais de uma medicação pela falta que a gente estava passando aí, pela ruptura que acabou tendo, né? Agora, Ederlon, como todos falaram, né? Você tem que fazer exame completo e ver fazer um timeline do paciente, mas muitas vezes, principalmente no hospital universitário, com giro, muitos deles iam para multimodal, mas acabavam na tomografia. Eu não sei se temos tempo para pergunta. Tem mais tempo para pergunta? Uma última pergunta aí para a gente fechar, vamos. Edwin, você vai gostar dessa aí. Essa aí é para o Marcos. Marcos, essa pode ser responder. O intensivista precisa de ter o eletroencefalo como suporte no paciente com encefalopatia?
O Edelon precisa contratar uma equipe dedicada para fazer isso, por exemplo? Olha, Falcão, não. Eu acho que contratar, não. Se você for ver a incidência do estado de mal, né, das crises eletrográficas e na experiência dos estudos, na experiência que a gente tem tido também, eu acho que estados de mal não convulsivo genuíno, assim, um paciente que não teve uma tônico-clônica, ele não acordou e estava em estado de mal, não foi um estado de mal não convulsivo precedido por uma crise clínica evidente. Eu não me lembro de ter visto muitos casos. Uma parte deles tiveram uma convulsão e não acordaram, e aí a gente fez diagnóstico. Então, e levando isso em conta, esse percentual baixo, né, no estudo de até 0,8% de status, né, menos de 2% de crise, é uma coisa que realmente é baixa. Agora, como neurofisiologista, a gente sempre acaba se sentindo mais confortável com isso. Até porque o eletro, na encefalopatia, não é só descartar estado de mal, né? Ele ajuda na etiologia da encefalopatia também. Sim, sim. Então, o paciente está usando cefepime, não acorda, está tendo mioclonia com encefalopatia, tem uma onda trifásica no eletro, você fala, opa, vamos ter que trocar. Um dia o cara acorda, 24, 48 horas, o cara está saindo da encefalopatia. A gente tem alguns dados, o IPNEM, por exemplo, ele está associado à crise, né? Mas também tem relatos de encefalopatia, tem um achado interessante de eletro. A encefalopatia por imipenem, alguns casos descritos, né, na literatura, mostram que existe fotoparoxismo, uma resposta fotoparoxística nos pacientes que têm encefalopatia, então que poderia ser um marcador dessa encefalopatia associada ao antibiótico, sem falar no screening, né, metabólico. Então, assim, eu acho que tendo a possibilidade, com certeza é um exame que vai complementar a avaliação da encefalopatia e investigação etiológica. Agora, dizer que é imprescindível, né? Então, acho que essa prevalência mais baixa... Caso a caso, avaliando o bom senso. Edelon, fica a teu critério aí o tempo. Turma, eu só tenho que agradecer, eu acho que a discussão foi muito boa, eu acho que ressaltou a importância da complicação neurológica no paciente COVID, de que a gente tem que estar com o radar ligado, a importância de uma boa avaliação. Eu acho que foi muito bom também o Marco ter trazido aqui para nós o insight da tiamina, para a gente ficar ligado nisso. Eu acho que a gente logo vão sair aí os primeiros trials testando a utilização da tiamina. Tem muita gente estudando isso e vai ser mais uma resposta que vamos ter. E acho que a preocupação com a encefalopatia, ela transcende, porque ela tem uma relação com o prognóstico do paciente muito grande. Começa pela facilidade ou dificuldade de retirada da ventilação mecânica, pela desabilidade que ela dá quando sequela. Então, é muito importante que tudo que a gente puder fazer no sentido de preveni-la, de diminuir a chance de que a gente esteja investindo, desde a utilização adequada da sedação, até eventualmente uma preocupação com a questão nutricional também. Muito obrigado aí a vocês. Aproveito para convidar todos, na semana que vem nós vamos ter aqui a pesquisadora Esther Sabino, uma imunologista que fez aí o sequenciamento do SARS-CoV, que vai falar para a gente sobre as novas variantes. Acho que todo mundo está muito aí ansioso para saber o que a gente pode esperar das novas variantes e quais as preocupações. Verdade. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade aí de poder ter uma interação com uma pesquisadora brilhante. E de antemão aí já convido a todos. Muito obrigado, pessoal. Maravilha. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Coterba, tchau, pessoal. Valeu. Gente, tudo de bom. Um abraço. Obrigado, Marcos. Valeu, Marcos. Tchau. Um abraço. Tchau. Fique com Deus. Até mais. Tchau.